Boa noite, meus amados, família Rios de Vida, boa noite, simpatizantes. Estamos aqui mais uma vez em nome do Senhor Jesus para transmitir um recado de Deus ao teu coração. Permaneça conosco e nós vamos estar lendo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que nos diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Graças a Deus, né? Quero falar de um tempo que às vezes nós não entendemos, que acontece em nossa vida. O tempo em que parece que nós perdemos o brilho, que a nossa vida perdeu o brilho. E a tendência nossa nesse tempo é desanimarmos, é pararmos, né? E acharmos que nunca mais haverá uma mudança, mas com certeza esses pensamentos são pensamentos daquele que quer minar a nossa fé. E nós vamos ver segundo a palavra nesta noite, que quando a nossa vida começa a perder o brilho, é porque está chegando o tempo que Deus irá nos exaltar. A Bíblia aqui nos fala sobre a importância de nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, né, de Deus, o tempo determinado, ele irá nos exaltar. Então a Bíblia está dizendo que a mão de Deus é poderosa, que a mão de Deus abençoa. E quando, né, nós nos submetemos a Ele. Por que a Bíblia nos fala humilhai-vos debaixo dessa mão? Deus está dizendo que nós temos que nos sujeitar ao nosso Deus. Exatamente assim, como que a mão de Deus está assim sobre a nossa vida. Então, é preciso, para que essa mão possa agir em nosso favor, para que essa mão nos exalte, para que essa mão nos proteja, para que essa mão nos faça sentir seguro, é preciso que nós também venhamos a pegá-la, né? Então você tem que segurar a mão de Deus. E no momento que você segura a mão de Deus, tudo começa a mudar na tua vida. Exatamente como no relacionamento entre o pai e o filho. Todo pai em são juízo, ele pega o seu filho quando começa a caminhar, e o pai leva o seu filho para uma caminhada, para percorrer caminhos que o filho nunca andou. E o pai pega a mão do filho, e o filho, né, fica ali, seguro na mão do pai. E o filho tem aquela certeza que o pai vai levá-lo, né, a um caminho de proteção. E realmente o pai leva, né, se tiver 2, 3 caminhos, o pai vai escolher o caminho mais fácil, o menos perigoso. E aí o pai começa a conduzir o seu filho. Mesmo que neste caminho que pareça não tão perigoso, vai encontrar com certeza algumas coisas que são perigos. Um exemplo, há uma poça, né, nesse caminho. O que o pai vai dizer para o filho? Filho, vamos mais aqui pelo lado, vamos desviar. O pai ensina o que é desviar para o filho e o pai explica. Porque se nós persistirmos aqui, né, nós vamos pisar nessa poça, não somente vamos sujar os nossos calçados de lama, mas também há um perigo, porque nós não sabemos a profundidade dessa cova, dessa poça, né, deste buraco. E aí o pai explica para o filho. Então, para não arriscarmos, vamos aqui pelo lado. Porque o pai leva o filho a percorrer um caminho que o pai não quer que o filho venha tropeçar e muito menos que venha se perder. E assim também o nosso Deus. Ele não quer que você venha a tropeçar. Deus não quer que você venha a se perder nessa trajetória a qual nós estamos. Mas Ele quer, e Ele está com a sua mão estendida sobre a tua vida. Mas você tem que segurar a mão de Deus. E quando nós seguramos a mão de Deus, né, de uma forma correta, o que acontece conosco, né? Então nós nos sentimos despreocupados, nós nos sentimos seguros. E aí quando eu seguro na mão de Deus, eu deixo de carregar comigo preocupações desnecessárias. Um exemplo, o pai pegou a mão do seu filho e tinha que atravessar uma avenida movimentadíssima, muito perigosa.
E o pai então pegou a mão do filho e disse: filho, nós vamos atravessar essa avenida. E o pai começou a olhar para os lados, e o pai foi entendendo o tempo de acelerar os passos ou de diminuir, e até que chegaram do outro lado da avenida. Quando chegaram do outro lado da avenida, o pai respirou, né, de uma forma muito profunda. O pai disse: ufa, conseguimos passar a avenida. E sabe o que o filho respondeu para o pai? Pai, olha lá aquele prédio. Pai, eu contei, aquele prédio tem 10 andares. O que significa para nós essa história? Significa que no momento como o filho e o pai estavam de mãos dadas, né, e o filho segurava a mão do pai, o filho passou em segurança. Quem se preocupou em olhar para os lados, a cuidar do movimento dos carros, foi o pai. E o filho, ele estava tão despreocupado que ele olhou para um prédio e chegou a contar o número de andares que aquele prédio tinha. Então é assim que Deus também quer que nós venhamos andar com Ele, segurar na sua mão, estarmos submissos, sujeitos, a sua mão, debaixo da sua mão. E aí então o Senhor vai tomar as nossas preocupações, Ele que vai trabalhar em nosso favor, e você não precisará mais andar ansioso, andar afadigado, mas você poderá caminhar olhando para as belezas, vamos assim dizer, que está em sua volta. Quando fala a palavra que nós temos que nos humilhar, e debaixo da potente mão de Deus, que no tempo dele, ele vai nos exaltar. Deus está dizendo que ele vai te exaltar, mas Deus vai te exaltar no tempo dele, não no teu tempo. Quando você quer que as coisas aconteçam do teu jeito, da tua maneira, na tua hora, você não está colocando a tua mão debaixo da mão de Deus, mas você está colocando a tua mão sobre a mão de Deus. E não é isso que a Bíblia diz. Cada vez que você coloca a tua mão acima da mão de Deus, é o tempo que você está dizendo: eu quero agora, eu quero desse jeito, eu quero dessa maneira, tem que acontecer dessa maneira. E não é assim, amados. Mas quando eu coloco a minha mão debaixo da mão de Deus e seguro na mão dele, diz a palavra que Deus, no tempo certo, ele irá nos exaltar. Nós temos que entender, irmãos, que no reino de Deus, irmãos, nós somos promovidos, mas às vezes, irmão, para nós sermos promovidos, há um tempo que a nossa vida perde o brilho. Que tempo é esse? É o tempo que parece que nós até estamos andando, mas para trás. Parece que nada está acontecendo, até mesmo que algo está acontecendo, mas está piorando. Não tema essa fase. Diz a palavra que José foi um homem que passou por isso. José, Deus deu um sonho profético para ele, uma visão. E Deus mostrou para José que ele iria liderar os seus irmãos e o seu pai, que toda a sua família iria se curvar diante dele. E quando José conta o seu sonho para os seus irmãos, a sua família, seus irmãos chamaram José de louco. Mas também eles pensaram assim: vamos matar o nosso irmão, vamos eliminar o nosso irmão, vá que realmente isso aconteça, vá que realmente este sonho, essa visão que ele teve irá se cumprir. Então seus irmãos se juntaram, ele era uma família de 12, e eles se uniram contra José, porque eles temiam. Lá no fundo, no coração deles, eles temiam que essa palavra ia se cumprir. E eles tentaram impedir o propósito de Deus. E Deus está falando, amados, quando Deus tem um propósito na nossa vida, não tem quem possa impedir. Nem família, nem autoridade, ninguém pode impedir o propósito de Deus de se cumprir em nossa vida. Então os irmãos de José se uniram e jogaram José num poço, tiraram de lá e venderam como escravo. José vai para a terra do Egito e ele vai na condição de escravo. Houve uma situação na vida de José que ele sai da casa do seu senhor e ele vai para o cárcere de uma forma injusta, mas ele foi para a prisão e José lá estava preso. Mas Deus continuou dando sonhos proféticos a ele e dando para José também discernimento de sonhos. E lá no cárcere ele teve oportunidade de revelar, de discernir os sonhos de alguns que estavam lá. Depois então, o que Deus fez, irmãos? O que Deus faz
para exaltar os seus, porque José estava vivendo um tempo que ele estava perdendo o brilho. Só coisas ruins aconteciam a ele. Tentaram tirar sua vida, lançaram numa cova, de lá eles saem para ser escravo na terra do Egito, a condição de escravo ele vai para um cárcere, a condição de prisioneiro, parece que ele só regredia, mas só que Deus estava preparando o melhor para ele. E sabe como que Deus começou a preparar? Deus foi lá e inquietou o coração de Faraó, do grande Faraó, que era o líder, que era o rei da terra do Egito. Nesses dias de José, o Egito era um país muito rico. E então o Faraó teve um sonho. E Faraó, ele não conseguia entender. E esse sonho inquietou o coração de Faraó. Então ele mandou chamar todos aqueles que tinham poder, vamos assim dizer, sobrenatural. E ele mandou chamar os astrólogos, mandou chamar as pessoas entendidas, então, na área da lua, das estrelas. Ele mandou chamar adivinhos, mandou chamar feiticeiros, todos aqueles que trabalhavam com o sobrenatural. E todos que chegaram ali diante de Faraó, ele contava o sonho e ninguém conseguia discernir. Então alguém disse para Faraó: Faraó, nós sabemos de alguém que pode discernir o seu sonho, mas aonde está essa pessoa? Está lá no cárcere. Então o Faraó mandou trazer José, tirá-lo de lá para se apresentar diante dele. E quando José foi tirado do cárcere e se apresentou diante de Faraó, o que ali Faraó, então, ele expôs o seu sonho, ele contou o seu sonho para José. E José ouviu e José disse: olha, este sonho quer dizer isso. Havia ali a função de vacas gordas, vacas magras, e então José disse para Faraó: as vacas gordas, e quer dizer que haverá 7 anos de muita fartura na terra do Egito, mas virá o tempo das vacas magras, os 7 anos de muita miséria. E então ele discerniu, e Faraó então ouviu e ele entendeu que realmente aquele sonho era profético e que o discernimento de José era da parte de Deus. E ele viu em José um homem capaz, não só para discernir sonhos, mas também para governar. E a partir daquele momento ali, ele convida, ou intima, vamos assim dizer, José: a partir de hoje, você não sairá mais do palácio, mas você vai ficar aqui, e você vai ser o meu braço direito, depois de mim vai ser você, e eu vou entregar nas tuas mãos as chaves do grande celeiro do Egito, para que durante então esses 7 anos de fartura, José iria armazenar mantimentos, cereais, trigos, para que quando viesse o tempo de escassez, não só o Egito tivesse, mas também para si, para o povo, mas também para fornecer para outras nações. E foi aí que aconteceu. Veio o tempo então depois das vacas magras, o tempo de fome, e os irmãos de José, a pedido do seu pai, foram enviados até o Egito para comprar mantimento. E quando chegaram lá, eles tiveram que falar com o governador, tiveram que falar com o homem de confiança de Faraó. E quem era o homem de confiança? Era José, os seus irmãos. E José, então, ele proveu mantimento para a sua família. Sua família agora estava ali se cumprindo aquela visão profética. Seus irmãos, seu pai, todos se encurvando diante de José. E eu vejo aqui, amados, o tratar de Deus, o agir de Deus. Quando Deus quer exaltar, não tem nada e ninguém que possa impedir. Então Deus fala com você nessa noite. Se a tua vida está perdendo o brilho, mas se você está segurando a mão de Deus, se você está com a tua mão debaixo da mão dele, se você não está alterando essa ordem, mas a tua mão está aqui debaixo da mão de Deus e você está segurando, o Senhor irá te exaltar. Houve um tempo que Deus falou, lá no livro de Números, capítulo 11, Deus falou com Moisés. E um tempo que o povo estava mais uma vez murmurando lá no deserto. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, por acaso a minha mão encolheu? Por acaso a minha mão está encolhida? Meu braço encurtou? O profeta Isaías fala,
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Então, amados, Deus não encurta o seu braço, Deus não encolhe a sua mão, mas a sua mão continua estendida, o seu braço para nos abençoar. Mas, irmãos, para que nós sejamos exaltados, sejamos abençoados, nós temos que nos submeter à mão de Deus. Amados, Daniel também foi um homem que houve um tempo que Daniel estava lá na Babilônia, e sob o domínio de Nabucodonosor. Aquele rei mandou fazer ali uma estátua e declarou, fez um decreto para que todo aquele que precisasse de alguma coisa não pedisse a ninguém mais, nem a outros deuses, mas pedisse a ele. Nabucodonosor se colocou na condição de Deus. Tudo que o povo precisar, vão ter que pedir para mim. E é eu que vou dizer sim ou não. E então, havia um decreto para aquele que não obedecesse. Havia então ali uma punição, ou melhor. E qual era a punição? Seria lançado na cova dos leões. E Daniel, como pertencia ao povo hebreu, e ele tinha esse hábito de oração, Daniel não abriu mão de orar ao seu Deus. Todos os dias Daniel abria a janela do seu quarto, que dava para Jerusalém, e ele fazia a sua oração, orava a Deus. Até que levaram para o rei, disseram: rei, tem um homem que não está pedindo nada para ti, mas ele continua pedindo para o seu Deus. Quem é esse homem? Daniel. Então o rei mandou trazer Daniel, e então lançaram Daniel na cova dos leões. Deixaram os leões muito tempo sem alimento, eles estavam famintos, para que no momento que Daniel fosse jogado, ele já fosse devorado. Mas quando Daniel foi lançado naquela cova, diz a palavra que Deus já estava ali. Deus já tinha fechado a boca dos leões e Deus guardou a vida de Daniel. Então, a partir daquele momento ali, nós vimos o quê? O rei teve que mandar tirar Daniel de lá, e o rei disse: a partir de hoje, não peço nada, não peço mais nada para mim, para minha estátua, mas a partir de hoje, tudo que vocês precisarem, peçam para o Deus de Daniel. Então eu vejo aqui Deus, irmãos, abatendo os soberbos. Deus abate os soberbos e Deus exalta os humildes. Deus abateu um rei, de uma nação poderosa nos dias de Daniel, para exaltar Daniel, porque Daniel estava debaixo da potente mão de Deus. Eu quero orar por você agora, e a tua vida vai voltar a ter brilho, e Deus vai colocar você no lugar de honra. Oramos ao nosso Deus. Pai Santo e Todo-Poderoso, nós entramos na tua presença neste momento, pois nós cremos, ó Deus, no teu sobrenatural. Eu coloco essas pessoas, Pai, que estão vivendo dias difíceis, que talvez, Pai, a sua vida está perdendo brilho, e talvez alguém pode até dizer: a minha vida já perdeu o brilho há muito tempo. Mas hoje, Pai, nessa noite, essa pessoa, Deus, que se coloca, a Deus, em sujeição à tua mão poderosa, essa pessoa que se coloca debaixo da tua mão e segura a tua mão, Pai, exatamente como aquela criança que, quando foi atravessar a avenida, ele segurou a mão do seu pai e ele não se preocupou com os perigos, porque ele sabia quem era aquele que segurava a tua mão. Nesta noite, Pai, aquele que entende, Pai, o teu poder e sabe, Pai, da tua grandiosidade, e que está, Pai, segurando a tua mão, que, ó Deus, possa haver mudança. Pai, tira todas as preocupações que está sobre essa pessoa, preocupações, como diz a tua palavra nessa noite, desnecessárias. Por que nos preocupar com tantas coisas, se é o Senhor que nos conduz, se é o Senhor que nos dirige? E eu peço, Pai, dirija essa vida, conduz essa vida por um caminho, que ela não venha tropeçar, que ela não venha cair, e principalmente que ela não venha se perder, mas seja abençoados em nome de Jesus. Senhor, se for preciso, Deus, toca em autoridades, toca, Pai, em pessoas de renome, mas traz a vitória para os teus filhos. Exalta, Pai,
em nome de Jesus. E, ó Deus, sejam humilhados, Pai, neste momento os soberbos, mas aqueles que se humilham sejam exaltados. Assim pedimos, oramos, abençoamos, em nome da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e permaneça, segurando a mão do nosso Deus, permaneça debaixo da potente mão do Senhor. Deus te abençoe.